Graça e paz, meu amado, minha amada, povo adquirido por Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós temos aqui Deus estabelecendo uma ordem taxativa. Que Ele seja o único Deus nas nossas vidas, que nós não criemos e nem nos encurvemos a imagens de escultura. E mais, Deus está dizendo aqui, que aqueles que se curvam a imagens são os que o odeiam. Meus amados, isso é muito sério. Será possível alguém odiar o Deus Criador? Meus amados, infelizmente a resposta é sim. Sim e muitos. Simples. Satanás foi criado por Deus também. Meus amados, há pessoas que buscam continuamente a verdade. Essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão encontrá-la. E vão se libertar. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No entanto, meus amados, existem pessoas que gostam de viver no engano, não se importando onde isso os levará. Algumas até têm consciência do erro, mas não procuram mudar. Estão acomodadas. Existem outras pessoas, meus amados, que gostam de viver na moda. Eu não me refiro aqui à moda de vestuário, não. São pessoas que gostam de seguir a maioria. Se sentem confortáveis em saber que se algo lhes suceder, não vai ser apenas a elas. Opa, eu caí, eu afundei, mas outros afundaram comigo. É esse o conceito. Meus amados, a igreja foi criada por Jesus, sabe para quê? Para a divulgação das boas novas, para a divulgação do evangelho, da palavra de Deus. Não foi para contrariar a palavra de Deus. E o movimento protestantista, meus amados, nasceu no século XV, quando Martim Lutero descobriu que a igreja romana, a igreja católica, não seguia a palavra de Deus, mas a negava em muitos aspectos. Quero deixar claro nesse ponto, meus irmãos, que ao contrário até do que possa parecer, o meu objetivo não é atacar a igreja romana. E efetivamente não o farei. Meu objetivo é trazer o esclarecimento para pessoas que, como eu, viveram ou estão vivendo há vários anos no engano, na contramão da palavra de Deus, por seguir os dogmas da igreja romana. Meus amados, a verdade precisa ser dita.
Se você prefere viver na mentira, pode encerrar o vídeo aqui. Não precisa continuar, eu não vou me aborrecer, Deus não vai se aborrecer. Mas se você tem interesse em conhecer a verdade, meus amados, prossiga até o final e se liberte como eu me libertei. Meus amados, você ainda se lembra do trecho que nós lemos no começo desse vídeo, né? O trecho de Deuteronômio. Quando Deus diz para não fazer imagem de escultura e nem se curvar diante dela. Eu estive pesquisando na internet e vi algo nem um pouco interessante. Encontrei algumas pessoas da doutrina católica argumentando assim, olha só, meu irmão, não, mas não é bem assim. A Bíblia não é para ser tomada por um único versículo. E o que parece ser, na verdade, não é. Mas, amados, é lamentável que Satanás esteja tão atuante na vida dessas pessoas. A palavra de Deus é muito clara. Não há outra interpretação que dar-lhe. Não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás, nem as servirás. Que outra interpretação pode se dar desse trecho? E é claro que a Bíblia não é para ser tomada por um único versículo. Então me diga, meu amado, por que a Igreja Católica não ensina toda a Bíblia aos seus fiéis? Por que não incentiva o povo a ler a Bíblia? Ela toma uma meia dúzia de versículos isolados. Por que a Igreja Católica não ensina Deuteronômio 5:7 para os seus fiéis? Meus amados, o livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5, Deus diz assim, através do profeta: eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Meus amados, Deus diz, através da Bíblia, por 295 vezes, meus amados, a frase, eu sou o Senhor. Portanto, só não ouve quem não quer. No entanto, meus amados, o que mais se vê na Igreja Católica são deuses. Você quer ver, meus amados? O Papa é um deus para eles. Porque as pessoas se encurvam diante do Papa, ao invés de se curvar diante de Deus. Maria é uma deusa. Jorge, Pedro, Paulo e todos que foram canonizados pelos papas são deuses. As pessoas oram a eles, em vez de orar a Deus. Meus amados, a partir do instante que você ora ou reza, na verdade a Igreja Católica reza, né? A um santo que não seja Jesus, você está pecando por idolatria. E a palavra de Deus diz, os idólatras não entram no reino de Deus. Desperta, meu amado. Se você se encurva diante do Papa, meu amado, você cometeu idolatria. Porque só Jesus é digno de adoração. E o que mais se vê, meus amados, não são pessoas só se encurvando diante do Papa. Veja as imagens na internet. São as pessoas rastejando no chão diante do Papa. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Meus amados, Pedro era um apóstolo, um homem que fazia milagres, curava enfermos, ressuscitou mortos.
cuja sombra curava, meus amados, e não aceitou tomar o lugar de Deus. E o Papa? Por que o Papa é Deus? Meus amados, missa, sétimo dia, um mês, um ano, não são conceitos bíblicos. A Bíblia não nos orienta a orar pelos mortos. Ao contrário. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a palavra de Deus diz assim, meus amados. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Meus amados, esse versículo, ele derruba uma série de dogmas que andam dando volta na nossa sociedade. Por exemplo, reencarnação. É uma mentira. A palavra de Deus está desmentindo. E a palavra de Deus está dizendo que você morreu, meus amados. A carne está presa ao tempo, o espírito não está. Você morreu, você imediatamente vai ser julgado por Deus. Então a hora de conseguir a salvação é aqui nessa vida. Não pensa que vai morrer e depois vai ficar bonzinho e vai ser salvo. É aqui. E se você morre e já é julgado, você vai orar para os mortos para quê? Portanto, meus amados, outra coisa. Rezar, o terço, ou mesmo rezar, é contrário à palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: E, orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha só, meus amados, você pegar um texto, pegar as pedrinhas, ficar rezando, repetindo, dezenas de vezes, e mais, orando a santos que não são Jesus. Você pensa que Deus está se agradando disso, meu amado? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz de novo: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha só, meu amado. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos. Meus amados, pela hipocrisia de homens que falam mentira, proibindo o casamento. Depois, na carta do apóstolo Paulo ao Tito, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Paulo está falando de pessoas que estão se candidatando ao presbitério, à obra de Deus. Marido de uma mulher. Meus amados, tanto versículos, começando com o versículo que Deus diz que não é bom para o homem estar só, tantos versículos demonstrando a importância do casamento. Deus não criou o homem para viver sozinho, meu amado. O celibato é um ato contrário à palavra de Deus. E a consequência, nós já estamos vendo nos últimos dias. Homossexualismo, pedofilia, brotando na Igreja Católica, meu irmão. Curioso, é a origem do celibato, que muita gente não sabe. Mas você vai saber agora.
No ano 304 depois de Cristo, a Igreja Romana criou o celibato. Sabe para quê, meu amado? Para defender o seu patrimônio. E tornou o celibato obrigatório em 1537, já que pela legislação romana, as viúvas de padres e bispos teriam direito à herança dos tesouros de Roma. Você entendeu, meu amado? Está claro para você? Livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ele, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Meus amados, Deus está falando aqui de uma grande Babilônia. Você sabe o que é Babilônia, meus amados? Babilônia foi a cidade de pecado que foi destruída por Deus. Não existe hoje em dia uma cidade denominada Babilônia. Mas Deus está se referindo aqui no sentido figurado, tá, a uma comunidade de pecado que está na contramão da palavra dele. Vamos ver, meus amados, quem é essa Babilônia que fez com que todas as nações bebessem do vinho da sua prostituição, com quem todos os reis da terra se prostituíram, porque não se curvaram a Deus, se curvaram a seu líder. Meus amados, a coisa mais comum é um líder de governo, um chefe de Estado, assumir e visitar Roma para se curvar diante do Papa. Você vê algum líder governamental, algum chefe de Estado se curvar diante de Deus? Então quem é essa Babilônia? Pois bem, essa Babilônia vai cair. Quem está falando é Deus, não sou eu. E o Senhor está falando mais. Senhor Jesus. Sai dela, povo meu! Meus amados, eu já conheci a verdade e me libertei. Você também precisa sair disso. Quem for de Jesus vai sair. Meus amados, não existe salvação na Igreja Católica. Não existe. Quem for de Jesus, vai sair. Sai dela, povo meu. É o que diz o Senhor. Saia e fique na graça e na paz do Senhor.